Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma facilidade quase natural em ganhar dinheiro, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, empacam exatamente na mesma quantia, no mesmo limite invisível, como se houvesse uma barreira que ninguém vê, mas que controla sua vida? Talvez você mesmo já tenha vivido isso. Trabalha, luta, tenta, aprende coisas novas, melhora suas habilidades, mas quando chega perto da prosperidade real, começa a sentir medo, ansiedade, um aperto no peito, uma sensação de que algo ruim vai acontecer se você der o próximo passo. Isso não é coincidência e não significa que você é incapaz. Significa que existe dentro de você um medo inconsciente de ganhar dinheiro. Esse medo não é simples. Ele é silencioso. Ele se infiltra em decisões, em emoções, em argumentos que você acha que são racionais. Mas, na verdade, são sabotagens da sua própria mente subconsciente. Você se convence de que agora não é o momento, de que talvez não mereça, de que as coisas estão difíceis, de que é melhor esperar mais um pouco. A mente humana é genial em criar justificativas. O medo não destrói você gritando, ele destrói sussurrando. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, descreveu o medo da pobreza como uma das prisões invisíveis mais poderosas do ser humano. Não é apenas o medo de ser pobre, é o medo de lidar com o dinheiro, o medo de errar com ele, o medo de ganhar e depois perder, o medo da crítica, o medo de que sua família fale de você, o medo de ser acusado de egoísmo, de ambição, de ter mudado. Hill dizia que a mente reage primeiro com emoções e só depois com lógica. Por isso, quando você tenta prosperar, um mecanismo automático entra em ação, tentando proteger a sua identidade antiga. Você acha que o problema é técnico, falta conhecimento, falta oportunidade, falta um grande projeto. Mas o que realmente te amarra está dentro de você. É como se houvesse uma programação secreta gravada desde a infância. Talvez você tenha visto seus pais lutando com dinheiro, brigando por causa dele. Talvez tenha ouvido que dinheiro corrompe, que quem prospera se afasta da fé, que o rico não entra no reino do céu. Talvez tenha crescido ouvindo Deus ajuda quem cedo madruga, mas nunca viu a prosperidade real acontecer e concluiu que só existe esforço, nunca recompensa. O curioso é que Jesus Cristo nunca disse que a prosperidade era um problema. Ele condenou o apego, o coração preso ao dinheiro, mas nunca a abundância em si. Em Mateus 6, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não talvez, não se der certo, não se a economia não estiver ruim. Todas as coisas vos serão acrescentadas. A ordem é espiritual, não financeira. Primeiro a transformação interior, depois o resultado exterior. O medo inconsciente de prosperar é uma distorção dessa ordem. É a mente dizendo: se eu ganhar dinheiro, vou me afastar de Deus, vou perder as pessoas, vou me tornar alguém ruim. Então você se sabota antes mesmo de tentar, e o dinheiro passa a ser visto como ameaça, não como ferramenta. É nesse ponto que a mente cria um paradoxo cruel. Você quer prosperar, mas ao mesmo tempo foge da prosperidade. O inconsciente se comporta como um guardião que protege a identidade antiga, porque ela representa segurança. Tudo o que está fora do conhecido, mesmo sendo melhor, é interpretado como perigo. É por isso que você pode passar horas estudando sobre investimentos, marketing, negócios ou renda extra e mesmo assim, quando surge a oportunidade real, você paralisa. Não decide. Não envia a proposta, não grava o vídeo, não manda o currículo, não cobra o preço justo. É como se algo invisível dissesse: não faça, isso não é você. Observe, você não trava porque não sabe,
Você trava porque sabe demais. Sabe o que significa olhar nos olhos das pessoas e dizer que agora você cobra um valor maior. Sabe o que significa se posicionar. Sabe que se der certo, você vai precisar sustentar esse novo você que está nascendo. A zona de conforto não é confortável porque é boa. Ela é confortável porque é conhecida. Napoleon Hill descreveu que o medo age como um parasita mental. Ele não ataca quando você está derrotado. Ele ataca quando você está prestes a vencer. Ele não diz que você não pode. Ele diz que ainda não. Ele não nega sua capacidade. Ele questiona sua identidade. Será que você é mesmo uma pessoa que merece isso? Será que você não está pedindo demais? E se você for criticado? Essas perguntas não são neutras. Elas são munição emocional. Em Provérbios 23:7 está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não assim ele tenta ser. Não assim ele sonha ser. Assim ele é. O que o seu coração acredita determina a sua vida. O medo inconsciente de ganhar dinheiro é um coração treinado para pensar pequeno, para se proteger da mudança, para evitar qualquer movimento que gere real transformação. O coração não pensa em números, ele pensa em identidade. E se sua identidade antiga diz que prosperar é perigoso, você pode estudar o que quiser, não vai prosperar. Por isso, quando Jesus fala sobre fé, ele não está falando de emoção superficial. Ele fala de convicção. Ele diz que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a um monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. A metáfora é violenta, profunda. Jesus não disse: você poderá tentar mover o monte. Ele disse: você moverá. A fé verdadeira não espera a permissão da mente sabotadora. Ela atravessa a barreira e toma posse. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. O medo inconsciente não é vencido com argumentos racionais. Ele é vencido com uma nova identidade emocional. Uma identidade que olha o dinheiro não como ameaça, mas como propósito. Uma identidade que entende que prosperar não te afasta de Deus, te aproxima de impactar vidas. Jesus multiplicou pães e peixes não para enriquecer-se, mas para alimentar multidões. Prosperidade é multiplicação que passa pelas suas mãos, não para morrer nelas. Você começa a destravar o medo quando decide que o dinheiro não será o seu dono, mas será sua ferramenta. Quando você enxerga cada nota, cada oportunidade, cada resultado financeiro como sementes, não como troféus. Quando você compreende que enriquecer não é se tornar arrogante, mas assumir responsabilidade. Porque pessoas pobres de alma usam dinheiro para inflar o ego. Pessoas prósperas usam dinheiro para expandir o mundo. Existe um momento silencioso na vida de todo ser humano, o instante em que ele se aproxima do nível de prosperidade que nunca viveu antes. Muitos chamam de sorte, outros de bênção, outros de oportunidade. Mas nesse momento, algo acontece dentro do subconsciente. Um alarme dispara. É como se o sistema interno dissesse: isso não é você. E ele começa a puxar você de volta, exatamente como um elástico. Você tenta avançar, o elástico se estica, e quanto mais você puxa, maior a força contrária. Até que um dia ele solta, e você volta para onde estava. Esse fenômeno é conhecido como homeostase emocional. O cérebro não busca felicidade, ele busca equilíbrio. Se a sua referência emocional sobre dinheiro é escassez, insegurança, medo, conflitos familiares, julgamentos sociais, o seu sistema interno vai tentar manter você nesse terreno. É esse mecanismo que faz alguém ganhar mais e, de repente, gastar tudo. Ou montar um negócio que começa a crescer e a pessoa misteriosamente para de postar, para de vender, para de negociar, para de aparecer. Não é preguiça, é autopreservação inconsciente.
Napoleon Hill dizia que a mente não aceita riqueza, quando o coração ainda está escravizado pelo medo da pobreza. A maioria das pessoas pensa que o oposto da pobreza é o dinheiro. Não é. O oposto da pobreza é liberdade interior. Você pode estar cheio de dinheiro e ainda ser pobre por dentro, e pode estar em uma fase desafiadora, mas conectado a uma identidade que sabe quem é, e isso é riqueza em formação. Quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, ele não está avaliando quanto cada um recebeu. Ele está avaliando o que fizeram com aquilo. O servo que enterra o talento não o faz por desobediência. Ele o faz por medo. Ele diz: tive medo. Essa frase atravessa séculos. Tenho medo de errar. Tenho medo de fracassar. Tenho medo de ser julgado. Tenho medo de que não dê certo. O medo gera paralisia. E o medo justifica a paralisia com argumentos inteligentes. O servo não disse: eu não quis. Ele disse: eu tive medo. O inconsciente cria desculpas nobres para proteger você de crescer. Escute com atenção. Não há crescimento sem desconforto emocional. Se você quer destravar o medo inconsciente de ganhar dinheiro, precisa entrar no território onde sua mente diz: isso não é você, porque é ali que a nova identidade começa a nascer. Prosperidade é uma expansão de quem você é, não apenas do que você tem. As pessoas acham que primeiro precisam sentir confiança para agir. Isso é mentira. A confiança nasce depois da ação. Em Filipenses 4:13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Observe que ele não fala de sensação, ele fala de autoridade. Posso todas as coisas. A confiança dele não nasceu do conforto. Ela nasceu da convicção. A convicção não elimina o medo. Ela atravessa o medo. O medo inconsciente tenta fazer você acreditar que prosperar exige perfeição. Mas ninguém prospera porque está pronto. As pessoas prosperam porque decidem. Decisão não é ausência de dúvidas. Decisão é declarar: eu vou avançar apesar delas. Deus não pede que você seja impecável. Ele pede que você seja fiel. Fiel ao propósito que Ele colocou em você. Fiel aos talentos que Ele te entregou. Fiel aos sonhos que Ele plantou no seu coração. Quando você muda seu estado interior, o mundo exterior inevitavelmente responde. Não é mágica, é coerência. Você para de negociar contra si mesmo. Para de cobrar barato porque é o que dá. Para de esconder o projeto porque ainda não está perfeito. Para de pedir desculpas por querer crescer. Prosperar não é arrogância. Arrogância é o ego buscando validação. Prosperidade é a abundância buscando destino. Aos poucos você percebe que dinheiro não é inimigo. Ele só revela quem você já era. Se você é alguém de fé, servirá com mais impacto. Se você é alguém generoso, ajudará ainda mais. Se você é alguém responsável, criará mais oportunidades. Mas se sua identidade é baseada no medo, no ressentimento, na escassez, então sim, o dinheiro se tornará veneno. Não porque ele seja ruim, mas porque é amplificador. Jesus sabia disso quando disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O tesouro mostra o coração, e o coração decide o destino. O processo de destravar o medo inconsciente de ganhar dinheiro começa com uma pergunta simples e brutal. Quem você acredita ser? Não o que você deseja ser, não a pessoa que você imagina quando está motivado, mas a identidade que domina você nos dias silenciosos, quando a casa está vazia, quando ninguém está assistindo, quando você olha para sua conta bancária e sente o peso da realidade. Essa identidade não é lógica, ela é emocional. Ela foi construída a partir de experiências, traumas, comentários, comparações, humilhações. Cada vez que alguém disse que você estava pedindo demais, cada vez que você tentou e falhou, cada vez que riram de você ou disseram, você mudou,
Cada vez que você sentiu que prosperar significava perder amor ou respeito, a mente registra essas memórias como proteção e o inconsciente cria regras secretas. Não ultrapasse esse limite. Não cobre mais que isso. Não fale sobre dinheiro. Não se destaque. Não incomode. A pessoa que se aproxima da prosperidade começa a quebrar essas regras invisíveis e, ao fazer isso, aciona punições emocionais. Ansiedade, culpa, insegurança, medo de rejeição. É por isso que, quando você está prestes a prosperar, o corpo reage fisicamente. A barriga aperta, o peito trava, o coração acelera. Não é espiritualidade, não é falta de sorte, não é energia negativa. É neurobiologia. Napoleon Hill entendeu isso quando falou sobre o poder do desejo e da fé. Ele não estava descrevendo esperança, ele estava descrevendo uma reprogramação da identidade. Quando você decide prosperar, a mente antiga morre aos poucos. E a mente antiga luta para sobreviver. Ela defende a si mesma porque foi construída para te proteger. É por isso que Hill dizia que o medo da pobreza é mais destrutivo que a própria pobreza. A pobreza é circunstancial. O medo é permanente. Perceba o que Jesus faz repetidamente. Ele não muda primeiro a circunstância, ele muda primeiro a pessoa. Quando cura alguém, ele pergunta: "Crês tu?" Quando acalma a tempestade, ele diz aos discípulos: "Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé?" Jesus não questionou a força do vento. Ele questionou a identidade dos discípulos diante do vento. O vento é externo, a fé é interna. O vento muda a partir da identidade, não o contrário. E esse detalhe é a chave. Sua vida financeira não muda porque o mundo muda. Ela muda quando a sua identidade interna muda. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor plano, o melhor produto, mas se sua identidade diz: "Eu não mereço, eu não posso, eu vou ser criticado", o dinheiro vai fugir de você. Não é espiritual, não é azar, é coerência. Aqui entra um princípio universal. Você nunca supera aquilo que tenta evitar. Você não destrava medo fugindo dele. Você destrava medo olhando para ele como quem olha para um espelho, não com hostilidade, mas com curiosidade. Por que eu sinto isso? De onde veio? Quem me ensinou a ter medo? Isso é meu ou foi herdado? Essas perguntas não destroem o medo imediatamente, mas começam a desarmá-lo. Quando você consegue nomear o que te paralisa, você começa a ter controle sobre ele. O medo sem nome é gigante. O medo nomeado é humano. A partir desse ponto, você pode fazer algo que Jesus fazia com frequência: substituir a mentira pela verdade. Ele dizia: "Não temas." Ele dizia: "Confiai." Não porque os problemas eram pequenos, mas porque a identidade deveria ser maior. Quando você se olha no espelho e afirma: "Eu posso prosperar", não está afirmando uma fantasia. Está afirmando uma possibilidade. Está abrindo espaço para um novo você. E a mente, mesmo com resistência, começa a se reorganizar. Não é fácil no começo. Você vai pensar que está se enganando, vai achar que está sendo arrogante, vai sentir que está exagerando. Isso acontece porque a voz antiga ainda está viva. Mas conforme você dá pequenos passos, cobrar um valor real, postar um conteúdo que te expõe, enviar uma proposta sem desculpas, o sistema começa a aprender. A homeostase se desloca, o elástico se alonga, a nova identidade ganha espaço. E, de repente, algo que parecia impossível começa a parecer normal. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua mente começa a buscar oportunidades, não ameaças. O dinheiro passa a ser ferramenta, não inimigo. E algo profundo começa a acontecer. Você para de sobreviver e começa a construir. A reprogramação do medo inconsciente de ganhar dinheiro não acontece em um único momento de epifania. Ela é construída em camadas,
repetição, consistência. Napoleon Hill dizia que a mente absorve aquilo que é alimentado repetidamente. Ele chamou isso de autossugestão. Não é sobre frases mágicas, é sobre recondicionar o cérebro para aceitar uma nova identidade. A mente não aceita a prosperidade quando ela aparece apenas como desejo. Ela aceita quando a prosperidade passa a ser familiar, previsível, comum. Imagine uma criança que cresce ouvindo que dinheiro destrói famílias. Ela forma uma imagem emocional. O dinheiro traz sofrimento. Essa imagem se torna verdade dentro dela. Mesmo que racionalmente ela deseje prosperar, seu corpo reage com tensão quando se aproxima do sucesso financeiro. Ela não está fugindo do dinheiro, está fugindo da dor associada a ele. O trabalho de reprogramação é desconectar a prosperidade da dor e conectá-la ao propósito. É por isso que a fé é tão poderosa nesse processo, porque a fé não opera apenas no intelecto, ela opera na alma. Em Filipenses 4,19 está escrito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus." Observe, não segundo as suas capacidades, não segundo a economia, não segundo o governo, segundo as riquezas dele. Essa mudança de foco é uma ruptura no inconsciente. Você deixa de acreditar que prosperar depende apenas de você e começa a entender que você é instrumento. A prosperidade passa por você, mas não nasce em você. Essa perspectiva tira o peso, tira a culpa, tira o medo. Jesus sempre mostrou abundância como consequência natural da entrega. Quando multiplica os pães e peixes, ele não começa perguntando: "Quanto vocês têm?" Ele pergunta: "O que vocês podem me entregar?" O pouco entregue com fé é multiplicado. Você não destrava o medo quando tenta controlar tudo. Você destrava quando entrega o que pode e confia no crescimento. É a combinação entre ação humana e direção divina. A mente humana, porém, tenta negociar. Quando eu me sentir seguro, eu começo. Isso nunca chega. A segurança é gerada pelo movimento. É como aprender a nadar. Você não supera o medo da água fora da piscina. Você precisa entrar, não mergulhar fundo, mas colocar o pé, depois os joelhos, depois o corpo, pequenos passos repetidos. É assim que o cérebro se adapta. Ele percebe que não há perigo real e desmonta o mecanismo de defesa. Napoleon Hill descreveu a fé como um estado mental que pode ser produzido deliberadamente através de afirmações repetidas ao subconsciente. Isso não significa mentir para si mesmo. Significa construir uma nova história interna. Eu posso aprender. Eu posso prosperar. Eu posso crescer com dignidade. Eu posso glorificar a Deus com meu trabalho. Você não está se exaltando. Está se lembrando de quem você pode se tornar. E aqui está a parte mais interessante. Quanto mais você avança, mais a mente antiga tenta te puxar de volta. O auge da resistência não aparece no início. Ele aparece quando você começa a vencer. Quando você começa a vender, começa a crescer, começa a ser visto, começa a receber dinheiro. De repente surgem pensamentos: "Isso é demais. Você não está preparado. As pessoas vão falar. E se você perder tudo?" Essas vozes são fantasmas da sua versão antiga, desesperada para sobreviver. Você precisa reconhecer esses pensamentos como sintomas de transformação, não como sinais de que algo está errado. O desconforto é prova de expansão. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." O entendimento humano olha para os limites. A fé olha para o propósito. Você não luta contra os sintomas do medo. Você os atravessa.
Conforme os dias passam, você começa a notar pequenas mudanças. Você sente menos culpa ao cobrar o que merece. Você sente menos vergonha ao compartilhar sua visão. Você para de pedir desculpas por querer mais. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência do seu desenvolvimento. O dinheiro não te domina e você não precisa fingir que não o quer. Você entende que querer prosperar não é sinal de ego, é sinal de responsabilidade. Deus não entrega a abundância a quem tem medo dela, porque o medo destrói, mas a maturidade constrói. E então nasce algo poderoso. Você começa a agradecer antes de receber, porque percebe que os resultados não são promessas vazias, são respostas alinhadas a quem você está se tornando. A mente antiga não desaparece de uma vez, mas perde a autoridade. Você começa a escolher a voz que acredita nas possibilidades. E quando a escolha é consistente, o inconsciente se curva. É nesse ponto que o verdadeiro desbloqueio acontece. Quando você percebe que não basta entender o medo, você precisa agir apesar dele. Não existe luz emocional sem movimento. Muitas pessoas passam a vida analisando seus traumas, suas limitações, seus bloqueios, esperando o momento perfeito em que finalmente se sentirão prontas. Esse momento nunca chega. A mente não entrega permissão para prosperar antes de ver ação. Ela só libera espaço depois que você prova com o comportamento que a nova identidade é real. Você não destrava o medo inconsciente apenas com pensamentos. Você destrava com experiências que contradizem as crenças antigas. Se a sua mente diz, cobrar mais vai espantar as pessoas, você cobra e descobre que algumas pessoas pagam com gratidão, respeito e até admiração. Se a sua mente diz, se eu prosperar, vão me criticar, você prospera e descobre que muitos vão querer aprender com você. Se a sua mente diz, eu vou fracassar, você faz e descobre que o fracasso não te matou, ele só te ensinou. A reprogramação é uma batalha entre evidência emocional antiga e evidência emocional nova. Quanto mais você age, mais a balança inclina para o lado da liberdade. Jesus sabia disso quando chamou Pedro para andar sobre as águas. Pedro não esperou se sentir pronto. Ele colocou o pé para fora do barco enquanto ainda estava com medo. Ele não atravessou o mar inteiro. Ele deu alguns passos. Mas esses passos foram suficientes para destruir uma crença inteira. A identidade de Pedro mudou diante da experiência, não diante da teoria. E é assim com você. Não importa se o movimento é pequeno, um post, uma proposta enviada, um reajuste de preço, um produto lançado. O universo não responde às intenções, responde ao posicionamento. Napoleon Hill dizia que a fé precisa ser a favor de algo, não apenas contra algo. Muitas pessoas estão motivadas a escapar da pobreza, mas poucas estão comprometidas com a prosperidade. Fugir da escassez é diferente de se aproximar da abundância. Uma mente que foge age com medo. Uma mente que se aproxima age com propósito. A primeira tenta sobreviver, a segunda tenta expandir. Jesus não curava para evitar a dor, ele curava para revelar o destino. Prosperidade não é fuga, é avanço. Quando a mente percebe que você age de acordo com a nova identidade, ela começa a recalibrar os sentimentos. O medo diminui, o entusiasmo cresce. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se fortaleceu. Em Mateus 25, a parábola dos talentos termina com uma frase poderosa: a quem tem, será dado, e terá em abundância. Não é sobre dinheiro apenas, é sobre identidade. A quem tem coragem, lhe será dada mais coragem. A quem tem fé, será ampliada a fé. A quem tem responsabilidade, lhe será confiada abundância. E a quem não usa o que tem, até o pouco lhe será tirado. Esse é o ponto em que a maioria falha.
As pessoas esperam ganhar para depois agir, mas o reino espiritual opera na ordem inversa. Você age primeiro, a expansão vem depois. Deus não te entrega a abundância para que você aprenda a se tornar alguém responsável. Ele te entrega oportunidades, desafios, portas, para que você se torne responsável. E então a abundância encontra terreno fértil. A prosperidade não te transforma. Ela apenas revela se você já era alguém pronto. Você não precisa de grande coragem todos os dias. Precisa de pequenas decisões consistentes que confirmem quem você quer ser. Cada vez que você cobra o preço justo, você diz para a mente, eu mereço. Cada vez que você produz conteúdo, mesmo com medo de julgamento, você diz, eu sou digno. Cada vez que você se posiciona sem buscar aprovação, você diz, eu existo. O subconsciente não muda com discursos longos, ele muda com sinais repetidos. E um dia, você acorda e percebe que aquilo que te paralisava agora é apenas memória. Muitos perguntam, e se eu falhar? Eu devolvo a pergunta, e se você prosperar? O inconsciente sempre imagina o pior cenário. Você precisa ensinar a ele a imaginar o melhor. Não é negar a realidade, é ampliar as possibilidades. Quando você falha, você aprende. Quando você cresce, você abençoa. Quando você prospera, você inspira. É impossível expandir a vida sem somar impacto a outras pessoas. Por isso, Deus honra aqueles que têm intenção limpa. O dinheiro nas mãos certas vira ponte, não muro. E quando você entende isso de verdade, algo muda para sempre. Você deixa de idolatrar o dinheiro porque percebe que ele não é o destino, é apenas o caminho. E quando o dinheiro é apenas caminho, você não tem medo de caminhar sobre ele. Ele não te consome, porque a sua identidade está enraizada no que é eterno. A mente para de lutar contra você e começa a lutar com você. E o que antes era batalha se torna construção. É impossível descrever o momento exato em que a chave gira dentro de você. Às vezes, ele acontece numa conversa simples, às vezes numa oração silenciosa, às vezes quando você está cansado de tentar e cansado de desistir. A libertação não costuma vir com fogos de artifício, ela surge como uma convicção tranquila. Eu não preciso mais ter medo. E quando essa identidade floresce, você não se pergunta mais se merece prosperar. Você começa a agir como alguém que já está prosperando. Napoleon Hill escreveu algo que poucos realmente entendem. Riqueza começa como um estado de espírito. Ela não é o dinheiro, é a pessoa que você se torna antes do dinheiro. Não é a casa, o carro, os investimentos, é a mente. É o coração. É a capacidade de olhar para os desafios e dizer, eu posso aprender. É o poder de transformar o fracasso em combustível. É compreender que ninguém chega ao topo por acidente. Chega porque decidiu que não seria escravo do medo. E quando você olha para Jesus, percebe que ele nunca chamou ninguém para uma vida pequena. Ele chamou pescadores para liderar nações. Chamou mulheres invisíveis para serem testemunhas de milagres. Chamou os quebrados para curar feridos. Chamou os que se achavam indignos para serem luz. A prosperidade não é para exibir riqueza, é para sustentar propósito. Ele não multiplicou pães para provar poder. Ele multiplicou para alimentar gente. A abundância que vem de Deus não gera arrogância, ela gera responsabilidade. Há um momento em que você deixa de pedir permissão ao passado e começa a honrar o futuro. Tudo muda quando você compreende que prosperar não é egoísmo. Egoísta é enterrar talento. Egoísta é esconder dom. Egoísta é desperdiçar potencial por medo. O servo da parábola não foi repreendido por ter pouco. Ele foi repreendido por enterrar. Jesus não condenou sua pobreza, ele condenou sua covardia. Isso dói, porque a verdade confronta.
mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do medo, libertará da culpa, libertará da escassez emocional que te faz acreditar que o mundo tem que ser pequeno para você caber nele. A prosperidade real não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, madura. É você acordar um dia e perceber que não está mais brigando com o dinheiro, está conversando com ele. Não o idolatrando, não o rejeitando, apenas usando-o. Como se usa um martelo para construir uma casa, como se usa a luz para enxergar o caminho. O dinheiro não te torna outro. Ele apenas amplia o que você já era. Se você é generoso, será ainda mais. Se você é ético, impactará com dignidade. Se você é guiado por Deus, prosperará não para acumular, mas para servir. E quando alguém tentar te fazer sentir vergonha por querer mais, respire. Lembre-se do que Paulo disse em 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Abundância não é vaidade, é ferramenta para boas obras. A escassez não santifica ninguém, ela apenas limita o alcance. Deus não precisa que você sofra para que você seja digno. Ele precisa que você seja corajoso para que você seja útil. Então, ao ouvir essa mensagem, deixe que ela se torne mais do que palavras. Permita que ela transforme seu coração. O medo inconsciente que te bloqueou por anos não é soberano. Ele é apenas uma memória insistente. A sua nova identidade começa quando você para de negociar com ele e passa a tomar decisões que o contradizem. O primeiro passo pode ser imperfeito, o segundo pode ser tímido, o terceiro pode ser estranho, mas a soma deles derruba muralhas. A prosperidade começa com uma escolha: parar de lutar contra aquilo que você deseja e começar a caminhar na direção do que você nasceu para manifestar. Comece pequeno, mas comece. Não espere se sentir pronto. A prontidão virá no caminho. A coragem cresce no movimento. A fé se fortalece quando a terra treme sob seus pés e você continua mesmo assim. E quando o medo vier, olhe para ele como quem olha para uma sombra ao pôr do sol. Ele é apenas a prova de que existe luz atrás de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde apenas para si. Honre o que recebeu. Avance um passo hoje. Compartilhe essa reflexão com quem precisa e volte para ouvir de novo quando o medo insistir em voltar, porque a sua mente se curva ao que você alimenta repetidamente. E cada vez que você escuta, decide, age e não se esconde, você envia um recado silencioso ao universo. Eu estou pronto para a prosperidade que combina com o propósito que Deus colocou em mim.